Opa, eu sou o Daniel e nós estamos começando aqui a nossa primeira Masterclass do recém-nascido projeto chamado Odontos, Comunidade Odontos. Eu sou uma das pessoas que está por trás dessa comunidade, Daniel Luz, e tem mais algumas pessoas que no decorrer dos dias vocês vão conhecendo. Nós estamos aqui hoje no dia 20 de novembro. Se você estiver, certamente você está assistindo isso gravado, foi gravado no dia 20 de novembro. E nós estamos aqui com um especialista que ele vai se apresentar, que é o Lúcio, para falar um pouco sobre como o dentista ele pode passar. Eu gostei muito desse tema, de especialista para empreendedor e de empreendedor para empresário. Ele vai contar tudo para a gente aqui sobre isso. Mas antes, ainda quero dar boas-vindas, porque pode ser que você não tenha nos encontrado em vídeo na comunidade, nem a mim, nem a Flávia, nem o Lúcio, nem ninguém. Bem-vindo à comunidade Odontos. Eu espero que você cresça muito nessa trilha que começa agora com essa Masterclass com o Lúcio. Serão várias e várias durante todo o ano que se avizinha. Eu espero que você realmente seja enriquecido com essas palavras. Então, teremos mentoria coletiva também com o Flávio próxima semana. Então, tem muitas novidades vindo por aí. Tá bom? Seja muito bem-vindo. É isso. Está conosco também aqui a Alana, que é uma das embaixadoras lá do IOA, está prestes a ganhar uma caixa verde cheia de prêmios, Lúcio, da comunidade Odontos. Ela é uma das pessoas que mais interagem lá na comunidade. Então é isso, Lúcio, seja bem-vindo, se apresente, a sala é sua, estamos aqui para aprender com você agora. Bom, primeiro, Daniel, muito obrigado pela oportunidade. Eu amo o que eu faço, porque exatamente a gente pode impactar pessoas, né? E quando a gente consegue impactar pessoas num projeto inovador como o Odontos, feito por pessoas que eu conheço, admiro e gosto, como você, como meu super amigo Flávio, a gente fica mais feliz, mais solto, com mais vontade de entregar tudo que a gente tem, né? Então, a gente vai passar um tempo juntos aqui, nesse papo, e que eu quero torná-lo não uma aula, eu quero torná-lo uma conversa, como se a gente estivesse conversando num restaurante bom, onde a gente estivesse trocando uma conversa com pessoas que querem aprender, que querem receber, com pessoas que querem trocar. Eu sempre falo que esse meu negócio, ele é um negócio fantástico, porque ele me permite fazer o que eu mais gosto, que é trocar conhecimento, sabe? Então, vou botar um pouquinho da minha apresentação aqui, só para ficar mais fácil do pessoal reconhecer, e aí a gente vai seguindo na nossa trilha. Bom, eu sou Lúcio Oliveira, aqui está o meu Instagram, LO Consult, né? Eu tenho uma carreira aí já de 33 anos de vida, de trabalho. Comecei trabalhando numa grande companhia aérea, aí fui crescendo, morei nos Estados Unidos, trabalhei em áreas de viagem e turismo lá, área de serviço. E aí depois voltei para o Brasil, fui trabalhando também em outras áreas de serviço, e aí há 15 anos, praticamente 14, 15 anos, montei a minha primeira empresa de consultoria. E essa empresa de consultoria, lá atrás, naquela época, ela era realmente uma empresa onde eu era muito especializado no nicho que eu conhecia. Eu tinha sido empreendedor de negócios de viagens e serviços, e aí acabei seguindo na consultoria com isso. Só que eu sempre gostei de muita diversidade, ou seja, de conhecer pessoas, conhecer negócios, conhecer várias outras pontas, e decidi pegar e me tornar um especialista em método. E aí fui crescendo, aí fui fazendo MBA de marketing, fui fazer depois a certificação internacional de coaching, mentoria, consultoria. Estou trabalhando também nas certificações de psicologia positiva, que é um tema que eu adoro. E aí fui trilhando. Trabalhei aí nesses 15 anos em consultoria, em todo tipo de negócio, em vários mercados. Saúde é um dos que eu mais trabalhei, pegando empresas pequenas, médias, grandes, gigantes, e isso tudo acabou aí com um legado já de umas 25 mil pessoas treinadas, são muitos projetos. Mas eu sempre gosto de falar o seguinte, que nada desse currículo aí, que não foi uma trajetória simples, né? Foi um caminho trilhado, com muito suor, enfim, muito esforço, muita dedicação, mas muito amor também. Nada disso impacta se não tocar em cada um que está aqui vendo esse vídeo, está aqui participando com a gente. Então, para mim, não faz nenhuma diferença se esse meu portfólio aqui, vamos chamar de vida,
é grande, pequeno, pouca gente, muita muita empresa, pouca empresa, muito segmento e tal, muito vai e volta, se vocês não saírem daqui com alguma coisa que a gente vai construir o processo. E eu quero hoje falar de um tema que é um tema que eu venho trabalhando ao longo desses últimos 2, 3 anos, onde eu mergulhei muito no mercado de saúde, então, com muitos dentistas, com médicos, com fisioterapeutas, com psicólogos. É um mercado que eu acredito muito, eu gosto muito desse mercado que eu chamo dos profissionais liberais, né? Ou seja, aqueles que se formam em aspectos que você vai criar uma carreira, como médico, como dentista, como fisioterapeuta, nutricionista, como um advogado. Então, são pessoas que vão construir o seu futuro a partir da sua formação. Diferente, às vezes, de alguém, por exemplo, que é um administrador, ele pode administrar a empresa de outras pessoas, é uma pessoa de marketing, enfim. O profissional liberal é alguém que está bem focado. E eu quero dividir com vocês aqui hoje uma série de cases que a gente fez também. A gente trabalhou em algumas empresas de pessoas conhecidas aqui, como o Flávio, nos negócios que ele tem no IOA, no IOP, enfim. E a gente conseguiu apoiá-los aí também. E eu fui me especializando nessa questão de gestão, governança, vendas. Então, fui me especializando em negócios e pessoas. E uma coisa que eu acredito muito hoje, dentro do tema que eu vou colocar aqui, que é, ou seja, a jornada dos 3E do dentista empreendedor. E eu quero começar dizendo que a gente vai mostrar um pouco sobre como é que funciona essa trajetória, como é que eu vi essa trajetória, como é que o mercado enxerga essa trajetória do dentista especialista até ele se tornar um empresário. E aí a gente vai começar falando um pouco sobre uma coisa muito importante que eu faço nos meus projetos, todos eles, sem exceção. 3 visões que a gente tem que ter quando a gente pensa no nosso futuro, quando a gente pensa em crescer, seja qual for o nosso caminho, né? Essa jornada dos 3E, que vocês vão ver lá daqui a pouquinho, que foi o que a gente colocou no motivo, ela fala muito sobre esse especialista que vai crescendo, se torna uma outra coisa, e uma outra coisa a gente vai explicar mais um pouquinho daqui a pouco. Mas o que eu quero tocar em vocês é assim, nenhuma das outras ações que vão acontecer na sua vida vai mexer mais com alguém que não seja você. Então, a primeira visão que eu quero colocar é assim, se eu não mudo, nada muda. Então, o que a gente vai falar hoje aqui toca muito em você. Uma das coisas que eu fui me especializando, fui entendendo que é uma frase que eu amo, que diz o seguinte, olha, os trabalhadores são pessoas, os clientes são pessoas, os investidores são pessoas, os fornecedores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, seja qual ele for. Então, para você que está aqui comigo, que está em qualquer etapa dessa carreira do dentista, que tem crescido gigantemente no Brasil nos últimos 10, 15 anos, e vai crescer muito mais, porque a população entendeu a necessidade e a questão muito importante da saúde bucal. Isso é uma coisa que mudou muito a forma e vai ter muita oportunidade para vocês, como tem tido, mas se você não entender que se você primeiro não muda, nada vai mudar. Então, eu tenho trabalhado muito nisso, visto muitos empreendedores que deram certo, especialistas que deram certo, outros que não deram certo, e eu posso garantir que você precisa ser cada vez mais, dependendo daquela carreira que você for trilhar, se você vai ser um dentista que vai trabalhar para alguém, se você vai ser um dentista que vai ter seu próprio consultório, se você vai ter uma clínica grande, se você vai trabalhar em alguma situação de plantão, seja qual for onde você vai trabalhar, se você vai trabalhar fora, se você vai até para a área acadêmica, que acontece muito isso também, a primeira coisa que você tem que pensar é como eu faço comigo, ou seja, se eu não mudo, nada muda. Então, o que eu preciso ser para, primeiro, chegar onde eu quero? E a segunda questão é, eu preciso entender o mercado, eu preciso entender o que o mercado me diz, o que o mercado da medicina diz hoje, o que o mercado da odontologia diz hoje, o que o mercado de saúde, de forma geral, diz hoje. O mercado, ele é alguém que te diz muito, porque se você não se orienta também ao mercado, você está fora dele. Seja qual for o seu momento de carreira, se está saindo da universidade, se está no meio da universidade, esse mercado vai chegar em você. E uma das preocupações que eu tenho muito grande nas áreas, todas as áreas, né, turismo, saúde, todas que eu trabalhei na minha vida, em uma escala, é que, infelizmente, hoje, as universidades, melhor, pior, não estou nem colocando os endereços e os pontos nesse processo, mas eles acabam
preparando o técnico. Está tudo certo, é a função. Só que no mundo moderno, esse técnico ele vai precisar ter novos comportamentos, novas competências. E o mercado vai exigir isso dele. Principalmente quando a gente enxerga uma tecnologia subindo na frente do ser humano e ocupando espaços menos nobres, por enquanto, daqui a pouco vai ocupar espaços mais nobres, até uma hora que a gente pode ter problemas mais sérios lá na frente, mas eu sempre acredito nas pessoas. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, nesse plano, antes de passar para o plano melhor, plano de Deus, com certeza absoluta, eu quero dizer a vocês que o ser humano nunca vai ser substituído, porque a tecnologia, ela é o meio, ela nunca vai ser as pontas, né? Pelo menos até o tempo que eu estiver por aqui. Então, mas a gente precisa enxergá-la, a gente precisa recebê-la, a gente precisa respeitá-la. Ela tem que ser um aliado, nunca ela pode ser um confrontador da gente, um competidor. E a terceira questão é, quando você enxerga uma carreira de montar um negócio, você precisa entender de negócio. E aí são outras competências. E eu falo até muito para dentista, muito para médico, muito para, enfim, para todo mundo da área de saúde, que assim, não interessa se você vai ter o seu próprio negócio. Se você está no negócio de alguém, você precisa entender de negócio. Não é só sentar num mocho lá e fazer o que tem que ser feito. Então, precisa entender do negócio. Quanto mais você entende de negócios, mais você vai ser importante para aquele negócio, seja o seu negócio, seja o negócio de alguém. Então, 3 premissas muito importantes que eu quero dividir é: primeira e mais importante, se eu não mudo, nada muda. Não interessa o que eu vou fazer, eu tenho que pensar sempre nisso. E isso existe etapa, gente. Um estudo muito interessante, mostra que a gente tem visões, vontades, expectativas, desejos, que eles vão mudando a cada 10 anos. Então, do 0 a 10 anos eu sou uma coisa, de 10 ao 20 eu sou outro, dos 20 ao 30 eu sou outro, dos 30 ao 40 eu sou outro, do 40 ao 50 eu sou outro, dos 50 e assim vai. E essa forma de enxergar o mundo, a partir desse caminho de vida, vai mexer muito nesses 3 pontos. Como eu me enxergo mercados, enxergo negócio. Então a gente tem que respeitar a lei da vida, o caminho da vida. Eu falo que a vida não é partida, não é chegada, é o caminho. A profissão é a mesma coisa. Então, essa é a primeira parte que eu queria colocar para vocês. E aí começa o assunto que eu gosto muito, que eu fui estudando e fui entendendo que fazia muito sentido, fui pegando não só a minha visão de negócio, consultiva, como eu falei, de negócios que eu já trabalhei como presidente de empresas grandes no Brasil e fora, fui dono de grandes empresas também em segmentos de serviço, e eu fui entendendo que existia para todas as áreas onde a gente tem profissionais liberais, né, como dentistas, como vocês, e principalmente na saúde, todos eles tinham essa jornada dos 3E, que ela nada mais é do que a gente enxergar aí 3 estágios de carreira, 3 estágios de um profissional, né? É o caminho desse profissional. Então, qual é a ideia que eu quero levar para vocês aqui? Se eu sei disso antes, eu posso me preparar melhor. Então, eu sempre me pergunto, quando eu dou uma palestra como essa, como eu divido conhecimento como esse, se eu soubesse disso, sei lá, 30 anos atrás, com certeza absoluta eu teria tido resultados melhores, né? Mas, enfim, como eu os tenho hoje, eu preciso fazer o melhor que eu posso. E aí, a gente entende que especialista é uma coisa, empreendedor é uma outra coisa, empresário é uma outra coisa. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse ponto, né? Falar um pouquinho sobre esses pontos. A gente precisa entender muito sobre isso. Por quê? Na jornada dos 3E, a gente começa aqui, ó. O especialista médico ou dentista, né? Seja ele qual for a profissão de saúde, ele tem muito essa relação do self-made, o eu empreendedor, ou seja, eu sozinho estou empreendendo ali, eu estou no meu plantão, eu estou no meu ambulatório, eu estou na consulta, eu fiz um concurso para trabalhar num posto, eu tenho um convite para atender em clínicas, eu trabalho ali em 3 ou 4 clínicas para aprender, para ganhar uma grana e tal, para fazer a minha pós, enfim, tudo que vocês já viveram, ou que vocês ainda vão viver, ou que alguns já passaram algum tempo. Eu vou aproveitando todas as modalidades de práticas clínicas que acontecem, ou seja, o que apareceu, eu estou chegando, o que apareceu, eu estou entrando, o barco que pintar ali, eu vou entrar, o táxi que entrar, eu estou entrando. Por quê?
porque isso é muito importante. Nessa época, nesse momento, nesse caminho, nessa jornada 1, nesse primeiro caminho da jornada, eu tenho que aprender, eu tenho que me jogar, eu tenho que me arriscar. Não tem como ficar parado. Então, eu vou fazer o que tiver na frente. E aí eu vou aprendendo, eu vou aprofundando, eu saí da universidade, eu estou bem, estou um especialista, mas ainda não tenho prática, então eu tenho que exatamente seguir a prática. E aí você começa a ter a possibilidade inicial de viabilizar financeiramente, ou seja, eu começo a ganhar o meu próprio dinheiro, como dentista, como médico, como, enfim, em vários formatos, eu ganho de várias formas. E aí começa um primeiro ponto que eu já adianto, que em um outro momento aí, Daniel, se puder, quero falar sobre isso também, a parte de como separar as finanças pessoais e do negócio, ou como trabalhar isso, né? De novo, se eu tivesse essa informação lá atrás, teria feito muito melhor do que eu já fiz. Então, a gente começa a se viabilizar financeiramente, mas tem que entender que dinheiro não leva recado, a gente tem que ser muito bom com esse cara, tá? Porque ele, numa função como a de vocês, dentistas, assim como médico e outros de saúde, como consultoria também, ele é muito estratégico. Por quê? Esse dinheiro bem aplicado pode lhe dar o melhor que o dinheiro tem, que é liberdade. A liberdade de você não aceitar qualquer coisa, a liberdade de você não aceitar tudo, a liberdade de você se respeitar, respeitar quem você ama. Eu errei muito na minha vida com relação a isso. Por quê? Não fui, algum tempo atrás, inteligente com as finanças, quando eu comecei a me viabilizar, né, profissionalmente falando, foi há muito tempo, e aí não fui inteligente financeiramente e realmente tive que aceitar coisas que não faziam muito sentido, né? Hoje, alguns anos depois, não faz sentido. Então, preste atenção muito nisso. Eu comecei a me viabilizar, eu tenho que também entender de um item muito importante, que vai acompanhar a gente o resto da vida, que é a relação das finanças, tá? E aí eu começo a aumentar minhas competências técnicas, eu saio como dentista generalista, depois eu entro numa pós, eu entro numa especialização, alguns fazem mestrado, outros fazem doutorado, e eu vou aprofundando ali a minha técnica, estou cada vez melhor, evidentemente mais esforço, mais dedicação, mais dinheiro, então estou ganhando também mais dinheiro, e aqui o foco é trabalhar e praticar a especialidade. Eu estou cada vez melhorando, e aí minha preocupação é realmente o mocho ali, estou ali trabalhando, olhando, mexendo, a minha visão é da boca cada vez mais, e eu estou atendendo o paciente, o que eu estou melhorando são algumas competências do atender, do melhorar, enfim, mas eu estou ali com o especialista. E aí eu fui crescendo, e isso foi me levando para o segundo estágio, que é quando a gente tem o segundo estágio que a gente vai ver aqui, que é o estágio onde... Só ver aqui, deixa eu ver se está todo mundo me escutando. Todo mundo me escutando? Daniel, tranquilo? Ok, então vamos lá. Ok, tranquilo. Então vamos lá. Até para pedir, só parar aqui um pouquinho, um minutinho, vou voltar. E aí eu estava falando assim, a gente se torna um especialista, né? E aí a gente acaba indo para um caminho, segundo caminho aqui, que é o caminho do empreendedor. Então, eu me tornei ali um grande especialista e agora eu saio para o empreendedor, médico, empreendedor, dentista, empreendedor, fisioterapeuta, enfim, empreendedor de saúde. E como é que funciona isso, Luz? Que transição é essa? Deixa eu entender. Então, eu era o super especialista, cada vez mais preparado, cada vez mais trabalhando em vários lugares, me viabilizando financeiramente, começando a minha pós, começando toda a minha carreira mais especializada, e aí decidi, por exemplo, me especializar em endodontia, enfim, toda aquela, seja a pediatria, enfim, qual é a minha especialidade, eu busquei ela, já estou indo bem, começa a ficar recebendo muitas e muitas propostas, e aí eu me torno empreendedor, porque é inevitável. Quanto mais competente eu sou como especialista, mais convites eu vou ter para várias coisas. Então, esse especialista ele começa a crescer, inicia a receber convites para compor novos modelos de sociedade em clínicas, em parcerias, projetos do zero, projetos não do zero, né? Então, a gente tem aí todo esse processo que vai crescendo e vai contando. Daniel quer falar alguma coisa? Vai lá, Daniel. Lúcio, então a ideia é o seguinte, quando eu estou
na minha área mesmo, qualquer área você falou, né? Quando eu estou trabalhando demais, eu chego no limite ali onde eu não tenho mais tempo, eu não consigo, entre aspas, valorizar ou encarecer mais a minha hora, eu chego num limite, né? Não tem mais como as horas do dia são limitadas, né? É aí que eu também geralmente vou para empreender. Como é que é isso aí? Daniel, excelente pergunta. Veja, na teoria, talvez de quem já está um pouco mais à frente, como você, é assim mesmo, mas na prática desse especialista que vira empreendedor, eu diria que tem dois cenários. Primeiro, o mercado vai empurrando você pela sua própria competência, tá certo? Então o mercado vai lhe empurrando. Então você começa a atender bem, começa a ter uma carteira de clientes, e aí começa a chamar atenção, e aí o dono, geralmente o dentista sênior, ele quer te reter. E aí ele não tem, às vezes, uma capacidade também de precificar, de criar um ambiente estruturado em termos de RH dentro do consultório que ele tem, e ele fala assim, vou reter aquele dentista top que é o Daniel. E aí esse cara te chama para empreender. Então ele fala assim, ó, vamos sair do seu formato de trabalho hoje, vem empreender comigo. Vou te dar um percentual e aí as coisas começam a acontecer. E da noite para o dia você vira empreendedor. E aí você vira empreendedor e as coisas começam a mudar, cara. Putz, agora estou no céu, estou chegando lá, quase, perto de Deus. Calma, que não é por aí. Então, assim, muito esse primeiro momento acontece dessa forma. E outros que vão de uma forma mais profunda, que se preocuparam não só em serem especialistas ao longo da carreira, eles também vão lendo, quando eles estão vendo, existe aquele desejo de empreender, o desejo de crescer. Tem muita gente que tem os desejos de ter pessoas trabalhando, de dividir riqueza, dividir, né, deixar legados, fazer com que o nome, o negócio e a empresa cresçam, empreguem outras pessoas. Isso já vem de dentro da pessoa. Todo mundo tem uma visão e uma capacidade empreendedora, mas tem aqueles que têm algo a mais, eu na minha experiência, né? Todo mundo pode ser criado mas tem aqueles que já nascem com isso, porque às vezes viu o pai, viu um irmão, viu um mentor, e esse cara vai crescendo. Então, o segundo ponto que eu diria, o primeiro é aquele que entra no ônibus e vai, e eu não sei muito porque eu estou aqui, mas eu estou. Né? O mercado faz isso com você. E outro é aquele que está avisando. Então, esse cara só tem uma diferença do primeiro. Ele vai conduzindo um pouquinho. Então, ele sai de lado, não está tão mais preocupado em fazer o mestrado, o doutorado, não que isso não seja importante, mas ele também quer entender de gestão, ele começa a falar, pô, se eu tivesse no meu consultório, como é que seria? Então, ele vai entrando no outro caminho do empreender. E, geralmente, é alguém que tem na veia dela uma vontade de empreender. Geralmente, é aquele cara que guarda um dinheiro para comprar um apartamento, tem um dinheiro aplicado. O empreendedorismo e a necessidade de investir está ali dentro mais exacerbada do que outros, que estão ali literalmente cabeça baixa olhando para a boca do paciente, tá certo? Então, são esses dois caminhos. Eu diria a você que 90% vão no primeiro caminho, pelo que a experiência que eu tenho, em todas as áreas de saúde, eles vão imbuídos por aquele trem que passa, e geralmente é quem está acima para fazer um que a gente chama de plano de retenção, né? É um plano de retenção, não quero perder esse cara é muito bom, velho, então vai ficar. Então, isso é um ponto que acontece. E aí, quando você começa a estar dentro desse negócio, esse novo empreendedor, ele precisa... Veja, você está subindo um monte, e quem já fez isso, né, sabe que são estágios, né? Você vai subir uma montanha de X quilômetros, para, descansa, se prepara e sobe uma outra. Em alguns lugares você precisa até ter roupas diferentes da primeiro estágio, aí vai. Então, a roupagem é diferente do empreendedor. Vou voltar a colocar aqui, Daniel, para a hora que você precisar, porque foi excelente a sua pergunta e eu quero que a gente volte, e é bem importante deixar claro. E aqui a gente tem esse dentista, que é aqui o empreendedor, como eu falei, ele é o especialista que cresce, começa a iniciar convites para compor sociedades. Uma coisa que eu vi muito, Daniel, que eu quero em algum momento também lá na frente ajudar, eu faço muito isso, um trabalho onde desenvolvi algumas metodologias, como uma delas que eu amo, que chama 4V, que é a metodologia que funciona até em casamento. Então, sócios, modelos societários estruturados, assim como modelos de parceria de vida, como a sociedade é um modelo de parceria de vida, ele tem que ter a divisão de 4 Vs: visões, vontades, valores e velocidade.
E eu me deparei ao longo da minha carreira, nos meus negócios, negócios de muitos clientes, com esse problema muito latente. Porque imagina, você entra, você é o especialista, que era um super dentista, foi ficando legal pra caramba, ficando bonzinho e tal. Ah, o dono do consultório, cara, eu preciso de mais alguém para atender meus clientes, esse menino é muito bom, não vou deixar ele sair daqui. E aí vai dar um percentual das cotas, meio bagunçado, meio que é um condomínio, não sabe muito bem o que é, Daniel. Então os caras começam a ter o seguinte: o que nós vamos ser? Um modelo societário de cotas de uma empresa estruturada, ou seja, cada um tem o seu percentual, e aí trabalha, e tem os lucros no final, e se não tiver, como é que eu faço? Você ganha o quê? Eu ganho o quê? Você corre o risco de quê? Eu corro o risco de quê? Aí ele começa a falar assim, cara, eu quero empreender, não importa, estou investindo, e ele começa a entrar num novo negócio fisicamente, ou seja, ele era alguém que ou trabalhava num consultório pequeno, trabalhava num posto de saúde, ou trabalhava no próprio consultório, mas ele era um empregado, dentista, ele começa a virar o dono, o sócio, e a sociedade não tem uma estruturação muito grande, e acaba que ele vai correndo riscos, né? E ele está pensando em crescer, ele começa a agir nesse caminho, e não avalia muito o risco, ele vai meio que nadando de olho fechado, como eu estou fazendo aqui. Quando ele levanta só para respirar, ele volta, começa a receber mais propostas de parceria. Eu tive alguns cases aí, Dani, que na área de odontologia mesmo, esse ano, dentistas que já tinham 4, né, grandes dentistas, que tinham seus consultórios separadamente, cada um montado já com profissão há mais de 12, 15 anos cada um, e decidiram montar um novo escritório numa cidade do Brasil para crescer em escala. E aí a gente foi lá para dentro do negócio. Primeiro lugar que a gente comentou é qual é o modelo que vocês querem para trabalhar essa parceria de vocês. Como eu chamo de um compartilhamento de condomínio, é uma sociedade de risco total, e as pessoas não sabiam muito responder isso. Então, esse empreendedor dentista, ele vive isso. Então, ele começa a crescer, começa a agir, corre risco, as competências vão devagarinho aumentando, ele começa a entender de liderança, mas sem ter sido líder, a faculdade não ensina, ou a grande maioria delas não ensina a ser um grande líder. E para esse segundo passo do empreendedor, ele tem que liderar pessoas, projetos, ele tem que liderar situações, ser bom de conflito, ser bom de solução de problema, não só mais aquele especialista. Então, ele começa a crescer esse baú dele, vai enchendo de coisas, e ele não vai, às vezes, na maioria das vezes, acaba não conseguindo crescer tão rapidamente quanto a demanda cresce. E aí convida-se, muito acontece. Um outro caminho que acontece é aquele dentista que era muito bom em vários consultórios, ele pega uma grana, sei lá, pega um apartamento da família, ou ele pega aquele dinheiro guardado da entrada, faz um consultório, e ele começa sozinho a crescer, e aí ele começa a se deparar com algumas situações que ele não consegue atender na porta, fechar o atendimento, fazer o cafezinho, ele também não consegue atender no mocho, aí ele volta, tem um outro cliente lá fora esperando, ele perde hora, aí ele fala, para que eu tenho que chamar gente. Mas ele não se preparou para ser um líder. Aí ele começa a chamar a família, isso acontece muito, amigos, de formatura, vem para cá que a gente se ajuda, traz a família, traz a cunhada, o cunhado, o irmão, a mãe, o pai. Eu não tenho nada contra isso, contanto que a empresa, o negócio, a oportunidade seja estruturada, seja organizada. Eu trabalhei numa empresa, a primeira empresa que eu trabalhei na minha vida foi a companhia aérea chamada Varig, saudosa Varig. A primazia da empresa era que um colaborador chamava um parente. Só que esse colaborador que chamava o parente, ele tinha a obrigação de apertar o parente quando ele fazia uma besteira, tá certo? Toda a minha família, só meu pai não, mas todos os irmãos do meu pai trabalharam nessa companhia aérea. E quando eu entrei, eu tive que defender o nome da minha família, que era muito forte nessa empresa. Então, eu não tenho nada contra empresas familiares. Muito pelo contrário, toda empresa começa com uma família. Eu não gosto quando as coisas são feitas de qualquer jeito, que não é bom para nenhum negócio. E aí, ele começa a perguntar assim, qual é o modelo de crescimento sustentável? E aí, o que acontece muito nesse momento? Ele roda mais dinheiro. Lá atrás, ele faturava 5, 10 mil, e aí estava pagando as contas dele. Agora, ele começa a faturar 10, 15, 20. Caramba, estou faturando muito, mas o dinheiro não fica na mão dele. Porque ele tem que pagar a SB, que é a assistente, né, que ele teve que contratar para apoiar quando ele estava ali. Ele teve que pagar num consultório dele uma recepcionista, ele teve que pagar o cafezinho, ele teve que pagar o aluguel, ele teve que pagar o imposto.
ele tem que pagar o contador. Fala, caramba, eu não sabia que era isso. Então, ele começa a saber o seguinte, o que é que está acontecendo? Eu estou dobrando meu faturamento, às vezes triplicando o meu faturamento, mas não chega dinheiro na minha conta. E aí ele fica na operação e aí não se prepara para crescer no processo. Estou vendo que Daniel está chamando aqui. Então, é aí, Lúcio, que o cara, muitas vezes, empreendendo, ganha, no final das contas, menos de quando ele era um especialista. Total. Pensa comigo. Eu estou lá. Você que já é um empreendedor experiente sabe, e porque assim, vamos pensar em numerário, coisa simples, tá? Ó, eu trabalhei lá e comecei a trabalhar numa clínica, sou formado, então, sei lá, 2.500 é a média do salário, estou ganhando, beleza? Aí eu estou indo atendendo mais, o cara fala, ó, vou te dar mais 1.000 pau. Beleza, 3.500. Aí eu começo a ser muito top, eu vou na segunda clínica, eu trabalho no fim de semana, e eu vou fazendo 5.000, 6.000, é rápido isso acontecer, tá certo? E se você é muito bom e alguém quer lhe reter, eles vão te pagar um variável, ou seja, um fixo mais variável. Então você vai chegar a 10 pau. Quando você sai da clínica morto de trabalhar, mas o dinheiro é só seu. Os 10, os 8, os 5, os 9, enfim, para a sua mão, para a sua conta. Aí você está no segundo estágio, que é o empreendedor. Você fala assim, caramba, eu comecei a crescer, top demais, velho. Aí eu começo a me deparar com aluguel, consultório. Então eu tenho um pré-investimento, internet, marketing, vendas. Caramba, ninguém me disse isso. Então a gente está dizendo agora. Insumo, tudo, né? Porque usava tudo. É limpão, irmão, limpo. Caramba, eu não sabia quanto anestesia o cara gastava. Ele começa a querer reduzir custo da anestesia do cara feito eu, que sou medroso para dentista. Não façam isso. Então, ele começa a ver o seguinte, meu Deus, quantos custa? Aí ele faturava 10.000 limpo na mão dele, aí ele está faturando 30.000, que não é muito difícil, é pegar 10 pacientes de 3.000 de tratamento, isso é nada. É rápido, tá certo? É você trazer de lá e pedir umas indicações, não é nada tão monstruoso, mas você fatura 30, o seu custo é 25, você está ficando com 5 na sua mão e olha lá. Se você fez um financiamento, está devendo na família, você vai ter que pagar o juro, irmão. E aí ele roda, bicho, ele roda no cartão de crédito, ele roda não sei o que, quer dizer, ou seja... Fora a dor de cabeça, né? E fora aquela questão. Então, assim, empreender começa a doer. Essa é uma frase massa, empreender começa a doer. Poxa, mas eu não sabia que era assim. Então, a gente está aqui exatamente para mostrar isso. Eu não tenho nada, pelo contrário, eu amo o empreendedorismo, sou empreendedor há muitos anos. Mas, de novo, se eu soubesse isso antes, tudo que a gente está falando aqui, eu me prepararia diferente, de forma diferente, né? Então, ele está nesse momento, o final das contas caramba, estou trabalhando muito mais, né? E aí ele começa, até mesmo, alguns chegam um pouquinho mais longe nesse caminho do empreendedor, ele começa até a contratar um outro dentista, ele faz aquilo que fizeram com ele. E ele começa a perceber o negócio, caramba, velho, eu estou dividindo comigo, com esse outro cara aqui, com essa outra menina e tal, não sei se vale a pena. Aí ele puxa para ele de novo, tira a pessoa e volta a atender 10 por dia. No final do mês ele não entende por que as coisas não estão funcionando, a grana dele está curta, porque, lembra, por trás vem, aos 20 anos eu queria uma coisa, aos 30 anos até os 40, que é mais ou menos a média que ele está nisso aí, dos 30 ao 40. Ele já está formando família, talvez alguns com filho, e aí vem outra bronca. Então, vem as duas coisas, né? O investimento do escritório novo por ser empreendedor, do consultório novo, e o investimento da família nova. Uma coisa é eu estar sozinho e ganhar 10 pau, morar na casa do meu pai, né? Outra coisa é eu faturar 20.000, gastar 10 no consultório, 15 no consultório, e sobrar 15 para minha família, onde eu tenho aluguel, um apartamento, um carro, um filho, aí o negócio começa. Então, Daniel, o cara começa a ter hello, that's life, ou seja, essa é a vida do empreendedor. É o cara que corre riscos. Muitos chegam aí e pronto, né? Porque essa é uma fase que a gente até consegue chegar com relativa facilidade, mas nesta fase o bicho pega, velho. Pega. Você e aí terceiro você vai ver depois a estatística que eu mostro aí. E aí você começa a enxergar, Dani, uma coisa importante, que é assim, cara, poxa vida, não é desistir, é se preparar mais, é ter outras competências. Eu não preciso mais ser aquele especialista na endodontia. É importante isso, porque isso ganha jogo. Mas e o resto? Aí tem uma coisa que pouco dentista, pouco médico, pouco profissional liberal gosta. Finanças, cara, contabilidade. Isso é chato mesmo. Mas se você não olha para isso, ele te derruba. E aí começa a situação. Então, voltando aqui,
A gente está aí no empreendedor. Não abandona não, gente. Pelo amor de Deus, não abandona o vídeo não. Que tem sucesso nisso aqui. Mas eu sei que dá medo. E aí ele sai do empreendedor e ele vira, por último, lá na frente, o empresário. Cara, olha o tamanho de coisa que ele tem que pensar. Até um momento antes, eu tinha que aprender um pouco de liderança, gestão, marketing e tal. Eu tinha várias coisas novas, mas em pequena escala. Quando esse cara vira empresário, no mundo da odontologia, ele já está aí com uma clínica, onde ele tem outros médicos que às vezes são os parceiros dele, ele tem 3, 4, 5, 6 dentistas, né? Ele já deve ter, em algum momento, como empresário, uma filial, ou ele tem uma franquia, que ele tem 2, 3 unidades. Então, ele vai já, às vezes tem clínicas grandes, menores, então ele não está mais sozinho, ele com SB e com recepcionista, ele já está ali com 3, 4, 5 pessoas, ou seja, ele está ali mais ou menos numa casa de 15 a 20 pessoas trabalhando. E aí você começa a ter o principal desafio de qualquer empresário. Gente. Por isso que eu falei lá atrás, se você não entende gente, você não entende negócio. E aqui, olha quanta coisa. Ele negócio de expansão, ele busca organizar o todo, novas competências são vitais, eu tenho que entender primeiro de gente, finanças de uma forma mais profunda, tributário, contábil, vendas, marketing, tecnologia, operação. Puxa, eu tenho que ser um bom líder, mas muito bom líder. Eu tenho que governar o nosso negócio, eu tenho que fazer gestão, processo, política. São coisas que a gente não aprendeu na universidade, não aprendeu, ou foi fazendo de olho fechado, empurrando, quando a gente era empreendedor, e agora chegou, porque agora tem um risco maior. Agora eu estou com 15, 20 pessoas e eu não tenho mais uma despesa de 5, 10 mil reais no meu consultório, eu tenho uma despesa de 50, de 100 mil reais. Eu tenho que faturar 150 mil, 200 mil, para poder fazer o negócio, entregar, e eu ter, pagando todo mundo que eu me comprometi, e pegando aquilo que eu tenho e pensando no futuro. E aí tem mais, aí eu tenho que ser um especialista em gestão, liderança, negócio, risco, estratégia, lucro, escala, a pessoa tem que começar a pensar em escala. Então, as coisas começam a ficar mais complicadas, né? E aí vem uma pesquisa, Dani, que é interessante. O IBGE, uma pesquisa que ele faz a cada 5 anos, ele vai fazer a próxima agora em 2000, se não me engano, 24. Ele fez uma pesquisa, né, e levantou aí milhares de pessoas que eram profissionais liberais e nessa carreira, nesses 5 anos, acompanhou esses caras e chegou a uma conclusão que 100% especialista, ou 99% aí, vira empreendedor. Ele consegue dar um passo a mais. Ele não está só mais trabalhando para os outros, né? O cara, quando quer fazer isso, ele consegue, 100%. Não tem problema. Feito você falou, isso é até mais fácil. Agora, aí vem o problema. 100% do empreendedor que quer ser empresário, ele só 40% conseguem sobreviver. Ou seja, de cada... Vamos pensar, imagina 10 especialistas, 10 dentistas que saíram da universidade um tempo atrás, os 10 querem ser empreendedores, os 10 vão ser. Porque aí é mais correr risco e botar o carro na frente dos bois e vamos embora. Agora, quando ele sai de um empreendedor que não está muito estruturado para um empresário e empresária, infelizmente, dos 10 que passaram da primeira porta, só 4 ficam, 6 não ficam. Então, esse é um ponto muito, muito triste. Mas por que isso acontece? Por quê? O empresário médico, o empresário dentista, ele tem que entender que, nesse momento, ele precisa ter pessoas que são muito mais importantes que ele, porque se ele não sobra, o negócio vai sobrar. Ele tem que entender de processo, ele tem que entender de tecnologias, porque também sem tecnologia não tem como crescer, não tem como administrar, não tem como gerir, não tem como fazer nada. Então, para evitar esse quadro aqui, ele precisa voltar aqui e falar, caramba, agora eu vou ter que parar e entender sobre isso. E aí, muitos deles, Daniel, fazem o seguinte, que não está errado, mas eles delegam esse negócio, ou delargam esse negócio. Eles contratam executivos que pagam, às vezes, um valor considerável, mas eles não têm a capacidade de acompanhar esses caras. Então, o que adianta você contratar um CFO, que é um nome bonito, tá, né? Um Chief Financial Officer, para a sua clínica, tal, isso é massa, é bonito, é legal, o cara ganha uma grana, tal, mas se você não tem a capacidade de fazer uma visão orçamentária, o empresário dentista, a empresária dentista, ele não tem que ser um financista, ele é um dentista empresário, mas ele tem que entender generalisticamente de finanças, para discutir até com o líder que ele contratou. Então, se contrata gestores, mas aí o dentista
empresário, a dentista empresário, não consegue delegar, não consegue tomar decisão. E ele é o dono do negócio. E aí você perde grandes parceiros, como grandes colaboradores de gestão, vi muito isso na minha carreira inteira, porque você não está preparado para essa mudança de mindset e de atitude. Tem 3 palavras que eu falo muito ao longo desses últimos tempos, que são, olha, é muito fácil da pessoa ter a visão, principalmente nesse estágio do especialista, empreendedor, empresário. Grande maioria, mas esmagadora, tem a intenção de fazer o bem. E onde é que se morre e se ganha? Na atitude. Então, visão, intenção e atitude. Essas 2 primeiras são as mais fáceis. O bicho pega nessa terceira, que é na atitude. Então, olha a quantidade de coisas que eu preciso aprender quando eu chego a ser empresário da odontologia. Poxa, mas e o que eu amo fazer, o que eu me formei? Foram os caminhos que você decidiu. Então, aí você fala, então, Lúcio, então, peraí, então, para não entrar nessa linha dos 40 aqui, eu vou ser o empregado de alguém. Decisão e renúncia. Esse é o segredo da vida. As pessoas mais felizes é aquelas que conseguem viver felizes com as renúncias. Porque a decisão eu já tomei. Se você decidir, depois de uma palestra como essa, que eu não vou correr risco, está tudo certo. Agora tem uma frase também que me incomoda e vai lhe incomodar. Se você não cresce, você decresce. Ponto. Então, tem que entender. Volta lá para o primeiro slide. Se eu não mudo, nada muda. O mercado me diz onde eu tenho que mexer. E aí, se eu quero ou não entender de negócio. São 3 coisas que estão na sua mão. Então, não tem como correr esse negócio. Se você não se atualiza, se você não muda, nada muda. Se você não cresce, com certeza vai decrescer. Daniel, alguma coisa? Alguma colocação? Pergunta? Não, muito bom. Eu tô mastigando aqui para minha área, absorvendo tudo. Perfeito. Então, vamos lá. Vou seguir. E aí a gente, agora vamos falar rapidinho também, por causa do nosso tempo, vamos falar o que eu tenho que fazer então, né, cara? Então, como é que eu faço para crescer? Então, o primeiro slide é esse aqui que eu já falei, mas vou voltar. O empresário médico, o empresário dentista, ele tem que entender quando ele está nesse estágio, o empresária, de ser empresário, né? Como eu falei, 15, 20, 30 pessoas já, um faturamento que tem que bancar todos os custos, ele tem que entender que é o seguinte, essa é a tríade do crescimento de um negócio. Eu tenho que ter pessoas muito bem preparadas, que é o maior ativo de qualquer empresa. Gente, pessoas é o maior ativo de qualquer negócio. Processos muito estruturados para que as pessoas façam o melhor delas e tecnologia para que as pessoas possam usar, ter produtividade, ter controle, ter gestão. Então, você não consegue crescer dessa forma. E a pergunta que eu faço a vocês é, como eu chego a ser empresário? Eu uso essa tríade aqui, esses 3 pilares, essas 3 pontas desse triângulo, se eu ainda estou pensando no mocho, se eu estou pensando, e não estou dizendo que você abandone aquilo que você escolheu para a sua vida profissional, estou dizendo que você entenda os seus passos, que entenda que aos 20 anos, aos 26, quando você se formou, 25, você pensava de um jeito, hoje aos 40 você está com outro jeito. Então, a vida é exatamente isso, é a forma que você enxerga o novo. Não é a forma que você enxerga. Eu falo muito assim que, quando eu falo assim, uma crença limitante, aquilo que me trava, é quando eu falo, eu sou assim. Não é legal falar isso, porque você está dando um comando para o cérebro, dizendo para o cérebro o seguinte, olha, eu sou. Eu sou, pode fincar uma raiz que vai te levar para o mal. Eu estou. Então, eu estou especialista até os 26 anos, eu estou empreendedor dos 26 aos 30 e pouco, e eu estou empresário dos 36 para cima. E aí vai subindo, gente. Hoje eu tenho em clientes, tanto da área de odontologia, nas áreas de turismo, na advocacia, em várias áreas, que hoje saíram desse mundo, ou seja, fizeram toda essa cadeia, são grandes empreendedores, empresários e empresárias, e voltaram para fazer o que gostam, que não é nem a profissão que escolheram, porque conseguiram montar um negócio escalável, com pessoas, processos, tecnologia, que ele anda sem a pessoa. Eu falo o seguinte, se você quer chegar nesse nível de ser um empresário, empresária da odontologia, daqui a alguns anos, primeira coisa que você tem que lembrar, quanto tempo, uma pergunta importante, quanto tempo a sua empresa vive sem você? Se ela não vive nem um minuto, você não tem uma empresa longeva, ou seja, ela vai morrer quando você morrer. Ela vai parar quando você adoecer. Ela vai fechar quando você não tiver mais atratividade por ela.
Mas se você constrói uma empresa baseada nesses 3 pilares, pessoas, processos, tecnologia, e aí você joga liderança, e aí você joga capital financeiro, você joga diversidade, você joga mente aberta, esse negócio cresce e ele é maior do que você. Nós temos milhares de exemplos na odontologia, na medicina, enfim, todos os negócios. Então, eu só cresço se eu fizer crescer. Eu só cresço se eu desenvolver. Eu só cresço se eu olhar de cima. Se eu olhar do mesmo tamanho da minha operação, eu não cresço. Então, a gente precisa pensar nisso. E aí, 4 habilidades que eu quero passar, que elas são bem básicas, no ensinamento básico, mas elas são o primeiro estágio para que a gente passe esses 3 caminhos de uma forma melhor. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, onde dizia que, naquela época, em 2017, na época da pesquisa, existiam cerca de 1.000 cargos onde o ser humano fazia tudo sem robotização. O robô não tinha como mexer nisso. E essa mesma pesquisa disse que até 2027, ou seja, 10 anos após a primeira pesquisa, só 500 cargos seriam trabalhados por pessoas. A tecnologia teria engolido metade. Você imagina daqui a 20 anos, né? Como é que isso vai acontecer? Então, eles fizeram um estudo e colocaram uma compilação e a classificação de 4 habilidades que vão manter a empregabilidade, se você for empregado, vou chamar uma palavra que eu inventei, empresabilidade, se você quiser ser empresário. Porque essas 4 habilidades são para todo mundo, qualquer cadeira que você sentar. Então, a primeira delas é habilidade intrapessoal. Eu aprendo o máximo sobre mim mesmo. Então, isso é muito importante. Se eu sei sobre mim, eu sei aonde eu sou forte, aonde eu sou fraco. Por exemplo, se eu estou crescendo lá no especialista, empreendedor, empresário, se eu já estou enxergando tudo que eu estou falando aqui, eu já vou me preparando. Cara, eu não sou bom em finanças. Então, eu tenho que aprender um pouquinho e chamar alguém que faça. Um sócio, um gestor, um parceiro externo, uma terceirização. Se eu não sou bom em tecnologia, eu tenho que ter alguém que faça. Se eu não sou bom com pessoas, não sou um bom líder, não sou bom no comercial, eu tenho que achar complementariedade. Então, eu preciso primeiro me autoconhecer. 2, eu preciso ter habilidades interpessoais. Aprender ao máximo sobre gente, como me relacionar com elas. Por quê? Se você não souber fazer isso, você não vai reter os seus colaboradores. Por sua vez, eles não vão trazer e manter os seus clientes. Então, se você não reter os seus colaboradores, porque você não entende de gente, eles não vão reter os seus clientes, porque eles também não vão entender de gente. Então, isso tudo é uma máxima. A liderança, por exemplo, ela só entra na hora que você entende de gente. Então, uma coisa que você tem que aprender na hora que você sai do estágio do especialista para o empreendedor e principalmente para o empresário, é entender de gente até menos do que a odontologia. Vai por mim. A terceira habilidade é a habilidade de criatividade. Ser criativo não é inventar a luz elétrica, ser criativo não é inventar o avião, isso tudo já fizeram. Ser criativo é você fazer com menos o que você fazia antes, e você fazer com menos esforço, com mais capacidade de impactar pessoas, a mesma coisa de antes. Então, ser criativo é fazer diferente para melhor o que você fazia ontem. E, por último, o que eu mais amo, que é a habilidade que mais me encanta, é o que eu mais tento me engajar nela, é a habilidade do aprendizado. Então, seja ao mesmo tempo um aprendiz e um professor. Então, à medida que você vai crescendo, gente, na sua carreira, seja como um dentista mais sênior, e aí você se tornou empreendedor, e aí principalmente um empresário, você tem que entender dessas 4 habilidades. Não tem como fugir delas. E aí eu queria só abrir aqui um pouquinho para poder conversar um pouquinho aqui também com o Daniel. Dizer assim, o que eu tinha para colocar, até pelo nosso tempo, a gente tem como aprofundar muito, sabe? Mas o que eu queria fechar é mostrar cases, né? Então, a gente tem, dentro desse espectro do especialista que vira empreendedor, que vira empresário, eu já vivi muitos cases. Então, por exemplo, quais são as maiores dores quando a gente tem isso aí? Então, quando eu passo de especialista para empreendedor, aquilo que eu falei, eu preciso começar a entender de algumas coisas que vão doer na segunda-feira que eu entrei no meu novo consultório, por exemplo. Precificação. Como é que eu faço minha precificação? Cara, isso é um negócio complicado para quem não está acostumado com isso. Eu preciso entender de finanças, porque eu tenho que fazer gestão. Preciso entender de
otimização de recursos, porque eu tenho que ter qualidade, tenho que gastar o que for certo, não o que for. Eu tenho que ter uma visão de controle, eu tenho que entender de processo, tenho que entender de gente. Então, são coisas que acontecem quando a gente vai. E, geralmente, quando a gente é empreendedor, eu não tenho um time muito grande, e, às vezes, é quando eu tenho mais problemas, porque eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Tenho que pensar na estratégia do vender, pensar na estratégia do operar, fazer a estratégia do vender, fazer a estratégia do operar, né? Ou seja, eu estou em todas as pontas, é a mesma coisa que o cara é o goleiro, ele é o cara que toca, o segundo, o cara que cruza, o cara que chuta, o cara que tem que voltar atrás quando o goleiro do time reserva, do outro time pega e faz um contra-ataque e não tem ninguém para defender. Então, é nessa hora que o empreendedor precisa aprender rapidamente essas habilidades novas. Porque se ele demorar muito tempo nessa função do empreendedor, ele pode acumular muitos prejuízos. Primeiro prejuízo, saúde, né? Segundo prejuízo, que eu vi muitos empreendedores, já aconteceu isso comigo, perder pessoas importantes na sua vida, porque você se dedica 250.000%, porque é o seu propósito, na teoria, você acredita que o seu propósito é isso, você trabalha de manhã, de tarde, de noite, domingo e feriado, você inventa coisa nova, se você é um cara muito inventivo, muito com muitas ideias, você vai inventando coisa nova e vai dando certo, então se você não tem a capacidade de trazer outros para fazer com você, é você que vai ter que fazer. Então alguém vai ficar sem você. Você vai ficar sem você, pela sua saúde. Eu vi dentistas que eram tão bons como dentistas que não conseguiam cuidar do dente dele. Mas tem um case, não vou falar não, que muita gente conhece. Cara, não, então assim, eu entendo isso, porque eu também fiz isso para a minha vida, né? A gente cria sabotador de nós mesmos. Então, a gente tem que começar já na hora que a gente está ali trabalhando bem, que eu estou sentindo que a minha carreira está crescendo. Onde é que você tem que tomar uma decisão? É impossível um jovem, aos 18 anos, saber se eu quero ser, pro resto da minha vida, médico, saber se eu quero ser, pro resto da minha vida, dentista, saber se eu quero ser, pro resto da minha vida, jornalista, e assim vai. Mas você está no meio do processo, é importante que você vá se organizando para os próximos passos. Eu sei que tem muita gente que defende aí que, vou vivendo, deixa a vida me levar, assim como Zeca Pagodinho fala na música, mas é perigoso isso também. Quando você só deixa a vida te levar, ok, cuidado que isso pode ser um risco muito alto. Então, já no empreendedor, você precisa ter essas habilidades mais latentes. E aí, quando você se predispõe a ser um empresário, são outras habilidades. Imagina você está com uma mala. Como especialista, sua mala pesa 30 quilos, Daniel. Aí você tem lá todas as suas habilidades técnicas, anestesia, blá, 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 né? Tudo, tal e tal. Aí se eu virei um ortodontista, eu tenho que ter as habilidades dessa área. E ela vai aumentando, né? 30 quilos. Quando você vira empreendedor, ela vai para 60 quilos, porque além dessas que eu não posso perder, porque se eu perder eu estou fora da brincadeira, eu tenho que trazer as outras que eu já falei aqui, pessoas, tecnologia, precificação, comercial, tal. Aí quando eu sou empresário, eu tenho outras, que aí eu começo a ter negócios maiores, mais gente nessa cesta, então a minha sacola não dobra, ela aumenta 5 vezes, porque eu preciso ter uma mochila muito mais pesada, eu já estou com um corpo muito frágil, né? Então eu estou pegando 500 quilos numa mala, porque eu tenho provavelmente sócios, eu tenho uma relação tributária, que é um ponto importante, é muito cedo para falar nisso, mas é importante lá na frente entender disso. Ou seja, mas Lúcio, eu vou deixar de ser dentista? Não. Você vai se tornar, continua sendo especialista, mas você também tem que ser um generalista de negócios. A maior falha de quem não consegue chegar até o empresário e permanecer é porque não entendeu que ele precisava sair, virar um drone como dentista e se tornar um generalista de negócios. De novo, ele pode continuar atendendo seus clientes VIP, ele pode continuar, mas cada vez menos, porque se eu estou lá com a boca olhando para uma outra boca, como é que eu olho o meu negócio? Então, passar por esses caminhos, Daniel, primeira coisa, é uma decisão. Segunda coisa, é aceitar as renúncias, que são muitas, né? Aquele garoto que ganhava 10, aquela menina que ganhava 10 pau lá atrás, que era empregado de alguém, tinha seus problemas, mas talvez não eram tão grandes. De novo, quem não cresce, decresce. Mas o que eu preciso entender é, se você forma família, se você forma um negócio, se você vira um empreendedor, empresário, é inevitável que a sua mala vai ficar mais cheia. E não quero que você jogue a mala fora e volte correndo para o passado, que não tem volta. Que você se prepare, que você se encorpe, que você tenha mais musculatura, que você tenha mais visão, que você tenha mais mente, que você tenha conselheiros, que
você tenha pessoas e que você mude para que você aguente uma mala maior do que você está acostumado. Então, vi muitos cases, meu amigo, ao longo dessa vida. Com certeza aqui, para todo mundo que está nessa comunidade maravilhosa, que já começa fazendo a diferença, que eu tenho certeza por conhecer você, conhecer Flávio. Esse é o intuito. Ninguém está dizendo aqui que vai dar certo, ninguém está dizendo que vai dar errado. A gente só está dizendo o que acontece na vida real até esse momento, né? E a gente pode ajudar muito mais também, para quem quiser, a escrever e desenhar esse espaço, a ter continuidade. Eu tenho certeza que esse é o intuito da comunidade, esse sempre foi o meu intuito. Meu propósito é de dividir, trocar conhecimento, experiência e, junto com o método, chegar em algum caminho. Então, para mim foi muito bom falar sobre isso hoje, é um assunto que eu amo, é a história também da minha vida, porque eu, nos últimos 15 anos, eu saí de ser um executivo, fui presidente de empresa, já também ganhava uma grana boa, tinha mordomia, tinha carro, mas, cara, não era isso, eu não estava feliz 100%. Viajava o mundo representando a empresa, mas eu queria fazer os meus projetos. Decisão e renúncia, amigo. Apanho todo dia, porque todo dia a gente tem que entender que se eu não rodo, nada roda. E a longevidade do meu negócio não depende mais de mim, depende de várias outras pessoas que eu tenho que trazer e que eu tenho trazido para o meu negócio. Porque sozinho, uma frase que eu quero terminar, e aí eu acho que é uma coisa muito importante para esse momento da Odontos, para esse momento que você está aqui comigo, para o momento da sua vida, e essa frase nunca vai lhe abandonar, você vai perguntar e lembrar dela em cada momento. A frase é o seguinte: sozinho você vai mais rápido. Junto é que você vai muito mais longe. Então, sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Você quer ir mais longe ou mais rápido? Você escolhe. Foi isso, meu amigo. Quero lhe ouvir. Cara, Meio excelente. filosófico, meio... Não, Mas é mas assim. excelente provocação. E terei aqui algumas horas, depois que eu saio sempre de uma aula dessa, um papo desse, eu fico antenado, ficarei algumas horas ainda pensando. Que bom. Porque nós nos encaixamos, nós nos vemos nessas fases, né? Total. E às vezes a gente acorda com cabeça de especialista, às vezes a gente está com cabeça de empresário, às vezes vem problema de empreendedor, às vezes vem problema de empresário. Para quem empreende nesse Brasil, a luta é grande. Gigante. Agora, saber ter contato com esse conhecimento, com essa divisão das fases, saber ter autoconhecimento, saber das habilidades que eu preciso para cada uma delas, já melhora o cenário. Sim. E quero agradecer. Tenho certeza que quem tiver contato com esse conteúdo vai se interessar demais por se aprofundar nisso. Como faz, Lúcio, para entrar em contato com você de uma maneira mais direta? Que meio você prefere que as pessoas conversem com você? Olha, eu vou deixar aqui até no chat, tá? Os meus contatos. Então, para ficar bem... Primeiro é o contato do Insta, que é o LO, né? É o @LO Consult. E depois, cara, meu telefone, velho, não tem esse negócio comigo, não, sabe? Então, está aqui meu telefone, vou dar meu e-mail também. E aí, para quem você quiser passar, eu vou deixar a apresentação para te mandar para você dividir com todo mundo. Uma coisa que eu aprendi, amigo, é assim... Colocar lá no Odontos a apresentação. Conhecimento é para ser dividido, cara. Deus nos deu um dom e a gente não pode guardar para a gente, não, porque senão ele morre com a gente. Então, quero agradecer muito a Deus primeiro, a você, ao Flávio, e por poder abrir esse novo mundo da Odontos, como você falou, com esse questionamento, com essa, sabe, essa pimentinha aí na cabeça de todo mundo. A minha palavra, existem crenças limitantes, são aquelas que nos travam, mas existem as crenças que eu amo, que são as crenças estimulantes. Então, eu quero que essa palestra encontre em vocês com crenças estimulantes. É aquela que fala assim, eu não sei sobre isso, mas eu vou. Eu não sei sobre isso, mas eu vou. E aí tem muitos lugares para ir. O Odontos vai ser, com certeza, um dos maiores lugares que vocês vão ter esse apoio. Como o Flávio disse lá na palestra, que eu estava com ele sábado, lá na palestra daquele congresso, né, que ele foi dos estudantes, ele disse, olha, cara, não deixa de estudar, não deixa de se educar, entende só
que, à medida que você vai crescendo nesse estágio dos 10 até os 80 anos, e do especialista, empreendedor e empresário, são outras as formas de estudar, né? Não dá para estudar só e ser o super especialista, se eu quero empreender, se eu quero empresariar. Eu preciso tirar um pouco da minha cabeça o especialista. Eu conheço empresários que hoje faturam bilhões, estão fora, são conselheiros da sua própria empresa, mas há mais de 30, 40 anos, e para pô, Lúcio, mas é um absurdo você está falando, mas há mais de 20 anos eles não operam o seu negócio. Alguém opera o negócio por eles. Porque você só vai crescer e ser um empresário se for sua vontade, se não for também, está tudo certo. Eu falo que a vida é decisão e renúncia, e você tem que entender o seguinte, a decisão eu tomei, e é a renúncia que vai me dizer se eu estou feliz ou não, né? Porque quem toma a decisão e fala, você é empregado o resto da vida, está tudo certo, mas vai ter que entender que você vai trabalhar para os outros, no tempo dos outros, com o projeto dos outros, do jeito dos outros. Está tudo certo para você? Show! Está tudo bem, irmão. Então, essa crença se limita ou te estimula, né? Então, me limita, isso é ruim. Me estimula, porque eu gosto disso, eu estou aqui, eu quero fazer por parte dos outros. Está tudo bem. Mas não, Lúcio, eu não quero só isso, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer no meu tempo, eu quero fazer com o meu esforço, e eu quero deixar o meu legado, a minha marca. Aí você tem que empreender, aí você tem que empresariar. Então, quais são os caminhos? São vários, né? Então é isso, amigo. Muito obrigado. Foi uma honra gigante começar essa triunfante junto com vocês aí nessa carreira aí que vocês vão ter, gigante, eu aposto muito, peço a Deus que apoie muito aí esse caminho de vocês, e contem comigo sempre, foi um prazer danado, e tamo junto. Alana, você quer falar alguma coisa, Alana? Agradecemos você ter estado aí esse tempo, você quer tirar alguma dúvida com o Lúcio, você quer colocar alguma questão, você está aí ainda? Não, tô sim, eu assisti todinha, anotei muita coisa, por sinal. Alana, as crenças que estimulam, hein? Não que lhe bloqueiam, tá? Por favor, hein? Anotei aqui muita coisa, estou terminando o curso agora esse ano e quero levar comigo, né? Tudo que eu aprendi aqui, que eu possa cada vez crescer mais, né? Isso. Ainda estou começando, né? Mas isso é algo que me chama a atenção também. E a gente, quando está terminando o curso, né? A gente é um pouco meio perdido ainda, sai um pouco ainda com medo, ansioso. Acho que eu estou muito nessa fase, da ansiedade de finalizar o curso, do dia de amanhã, né? Mas sim, vai dar certo, se Deus quiser. Vai sim, vai sim. Só uma coisa, Daniel, para terminar. A gente fez um evento há 2 semanas, só para médicos, tá? E lá a gente fez uma pesquisa, a gente mostrou uma pesquisa que foi feita por só não me lembro qual é a entidade, que dizia o seguinte, que a população do mundo cresce nos últimos 10 anos e vai crescer nos últimos 30, 3,1% ao ano, certo? Vai crescendo 3,1%. E que a profissão de médicos, a quantidade de médicos que vem para o mercado nos próximos 20 anos é de 31%. Quer dizer, eu vou ter uma proporcionalidade 10 vezes maior de médicos no mercado para a quantidade de gente que nasce e que vira cliente deles. A mesma coisa é para dentista. Talvez essa proporcionalidade seja um pouquinho menor, mas deve ser parecida. Então, não dá para ficar mais parado. Não é mais aquele negócio, olha, eu me formei em medicina, me formei em odontologia, é só tirar pedido. Acabou. Não vemos isso mais na profissão. Né? Então, assim, a gente não tem que ter receio disso, pelo contrário, a gente tem que estimular para sermos o nosso melhor, porque tem muito mercado, o mercado é gigante, mas para quem está afim de se dedicar, para quem está afim de usar a mente aberta e para quem realmente quer fazer do seu propósito algo para impactar as pessoas, eu acho que esse é o grande negócio, né? O dinheiro é importante, com certeza, mas é aquele que vai te dar liberdade. O mais importante é a transformação de gente ali. É isso. O Alana, você é de Campina Grande, é? Eu estou em Campina Grande. E uma mentoria dessa, né, como vocês falaram, é super importante, porque é o que realmente a gente não vê na universidade. Esse tema aí não é discutido de jeito nenhum. E não é todo mundo, né, que tem a experiência de viver isso, né? Porque eu mesmo saí aqui depois dessa mentoria com outra visão, né? Tipo, essa questão de especialista, de empreendedor, de empresário, eu não tinha noção que era assim, tipo, nessas fases, né? Sim. Assim, aos poucos, né? Alana, eu vou lhe dar uma sugestão, já que você está aqui comigo, eu vou dar um brinde de sugestão. Veja, vive essas 3 fases, tá certo? Se você quiser, as 2 últimas ou a última, mas vive essas fases. E eu sugiro o seguinte, que você, na primeira fase,
se dedique 80% nela, porque você precisa se especializar, você precisa ser boa no que você faz, tá certo? E 20% você já vai se dedicando a, se você quiser, a olhar para o negócio, a entender de pessoas, a criar competências de comunicar, criar competências comportamentais, criar competências de negócio, de liderança. Vai preparando nesse período. Quando você passar para empreendedora, você continua desenvolvendo essas competências e traz coisas novas, aprofunda, começa a entender de finanças, começa a entender de sociedades, tipo de sociedade, começa a entender de marketing mais profundo, começa a entender de vendas, começa a entender um pouquinho de contábil e tal. Quando você se tornar empresária, você tem que começar a entender como é que você vai escalar o seu negócio e desenvolver mais gente. Então, assim, na primeira etapa 80% do seu tempo se dedica e se entrega para aprender, para dedicar e, na prática, você crescer naquilo que você se formou. Mas deixa 20% do seu tempo para, tal. No segundo, você já é o contrário. Eu digo que é 60% como dentista e 40% já olhando o outro lado. Quando você vira empresária, você inverte. É 60% empresária, olhando tudo que não é dentista, e só 40% dentista. Essa é a minha sugestão. Tá. Como é no empresário, repete. Veja, então, o tempo, né? O tempo do dentista, como especialista, é 80% dentista, 20% empreendedora e empresária ali, aprendendo outras coisas, tá? Isso é a sua educação e a sua experiência. Quando você é empreendedora, você já faz o seguinte, 60% como dentista e 40% como a empreendedora, aprendendo, vivenciando, não fica só fazendo cursos especializados dos usados, né? Minha sugestão. Continua fazendo, mas deixa o tempo, deixa o dinheiro para fazer outra coisa, para entrar mais 40% de negócio. Quando você já está como empresária, isso inverte. 60% do seu tempo, da sua dedicação, do seu aprendizado tem que ser para negócios e 40% como dentista. Isso você não tem como escalar se estiver lá naquele último degrau, olhando ainda para a boca do cliente. Não vai dar tempo de olhar para o resto. É verdade. E é tipo assim, hoje a gente ainda vive num mundo que as pessoas olham muito mais para essa parte técnica, né, de dentista, tipo, não procura curso de especialização nessa área de finanças, de marketing. A gente vê muito dentista ainda também acomodado nessa área de marketing, não investe, né? Sim, sim. Mas é como falei, pega essa escalinha 80-20, depois, aqui, tá tudo anotadinho. depois aí fica 60-40 e depois você fica 40-60 como dentista. Porque aí você não vai errar, não. Essa régua é uma sugestão importante. Pronto, eu vou seguir o senhor também, para a gente... Senhor não, está no céu, só ele. Você. Obrigado, viu, Alana? Obrigado por você estar aqui com a gente. E se você precisar, você tem meus contatos, pode usar aí. Espero conhecê-la pessoalmente, a gente se encontrar aí nesse mundo todo que a gente está trabalhando. De novo, pega a sua cabeça e abra com crenças que a estimulem, não que limitem, porque o pior limite é o agente que dá, tá certo? Só existe um limite no mundo, é a gente que dá, não tem ninguém mais que dê. Então, vá para cima que as coisas vão acontecer do jeito certo, na hora certa e no tempo de Deus. É isso aí. Amém. Amém. Muito bom, é isso. Até a próxima Masterclass, mentoria na comunidade Odontos. Muito obrigado, Lúcio, Alana. A gente se vê lá dentro da plataforma. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Um prazer. Até lá. Tchau. Prazer.